Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Telamix. Eu sou Luiz Felício e a partir deste momento você está convidadíssimo, ou até mesmo, quem diria, convidadíssima, para fazer parte de mais um daqueles bate-papos a respeito de filmes que tinham absolutamente tudo para dar certo, ainda que fosse somente na premissa, mas que acabaram desmoronando por um motivo ou por outro, ou até mesmo vários. Como é em questão esse título de hoje, ou seja, A Mulher de Preto, que na época gerou muito burburinho, claro, antes da estreia, onde o personagem principal, ou seja, o protagonista, trouxe Daniel Radcliffe. Mas antes de eu começar a nossa resenha, ou até mesmo nosso debate aqui, pois eu gostaria desde já de convidá-los para participarem nos comentários, ainda que sua opinião possa ser diferente da minha, eu faço um convite especialíssimo, com direito até a tapete vermelho se estendendo neste momento aí do outro lado da tela para você. Isso mesmo, você que não está inscrito ainda por aqui. Pois saiba que eu não falo só a respeito de filmes e seriados, e sim tem outros conteúdos tão interessantes quanto, por exemplo, a nossa série Vídeo Mistério. Também falamos a respeito de música, videoclipes, enfim, tudo que é absolutamente do seu interesse que clicou aqui neste momento. Portanto, não deixe de se inscrever, meu caro ou minha cara. Antes de mais nada, eu gostaria de abrir dizendo que a lenda da mulher de preto, ela tem origem com este teor ao qual foi absorvido na proposta desse filme, lá no interiorzão do país de Gales, na Grã-Bretanha. Ou seja, eu que já morei lá um tempo, inclusive não no país de Gales, mas ali em Londres, mas conversei com vários galeses a respeito dessa lenda. Aliás, quando eu estava lá, eles estavam lançando aquele segundo filme que também não deu certo, não é o bate-papo em questão hoje, mas o segundo filme da Mulher de Preto, por isso que surgiu esse bate-papo aqui na época. Na época que eu estava morando lá, estava anunciando trailer, coisa assim. Bom, mas onde eu quero chegar? Essa lenda lá na Grã-Bretanha, ela está na mesma proporção da Chorona para os mexicanos. Isso mesmo, aquela Chorona que também o James Wan produziu, acabaram lançando, não fez lá grande sucesso, enfim. A Mulher de Preto, dizem ser uma terrível assombração que vem buscar crianças e mulheres grávidas sempre em ambientes escuros, onde a penumbra toma conta. E se apoderando da própria lenda do lobisomem, dizem que a época preferida dela é aparecer na lua cheia. Mas o que acontece? Já no filme, nós vamos ver aqui o jovem advogado Arthur Kipps. Isso mesmo, aqui interpretado por Daniel Radcliffe, o eterno Harry Potter, ok? Anyway, acho que isso é o que menos importa para um filme de terror, tá? Se é o Harry Potter ou não é. E ele acaba indo para uma pequena cidade que dizem ser mal assombrada, exatamente lá no interior da Inglaterra. Uma belíssima fotografia, até aí tudo bem, para cuidar do inventário de uma mulher misteriosa que se veste de preto. Mas aos poucos ele vai acabar percebendo que tem um terrível segredo por detrás disso. E aí começam os jump scares da vida, começam a se apoderar da figura de crianças que foram exatamente atacadas pela tal mulher de preto, em um ambiente, como eu disse, com uma fotografia sugestiva, mas um terror que não tem absolutamente nada de novo do que já foi apresentado nos últimos 20 anos. E especialmente nessa época, 2012, que foi lançado logo ali no comecinho desse ano, um filme, essa onda dos jump scares
ela já estava manjada, mas ninguém ainda estava reclamando muito. Então, quando surgiu o trailer da Mulher de Preto, muita gente ficou assim: "Ah, meu Deus, nossa, vai ser um baita de um filme, nossa, vai ser um terror para marcar território". Ainda que porque o grande terrorzaço blockbuster do início dessa década ainda estava há um ano de ser lançado, que foi exatamente Invocação do Mal. E as tietes do Harry Potter, com certeza, sempre tentaram ver na figura do Daniel Radcliffe um superastro assim que estava se desvinculando da franquia aos poucos para conseguir bons papéis. Fato é bem verdade que se passou 10 anos e ele continua, na minha opinião, no ostracismo, sem apresentar nenhum trabalho de grande relevância, no seu papelzinho que ele consegue aqui e ali, pois, claro, o nome tem peso e os seus próprios agentes usam disso para arrancar um dinheirinho a mais aí para o garoto que tá rico, não precisa nem trabalhar mais, só com a franquia do Harry Potter ele já fez a carreira dele. Mas, anyway, não é aí que eu quero chegar. Então, como eu disse ainda há pouco, é um terror que vinha já se apossando desse jeito de se fazer terror, que ainda está perdurando até hoje, que parece que você coloca na forma, tira ele lá de dentro, já está fresquinho, está prontinho. E uma outra característica, até mesmo aqui no Brasil, é que o filme, na época, veio debaixo de um marketing pesadíssimo. E não foi uma produção barata. 212 milhões de dólares para um filme mediano como esse daqui, considerado nos dias de hoje, até que é um investimentozinho pesado. E quem estava por detrás? A Hammer. Não é exatamente aquela Hammer da época do filme do Drácula, do lobisomem, lá na década de 50, mas era um pessoal que estava tentando levantar o nome da produtora fazendo alguns filmes de terror. Fato esse que não deu certo. Os caras já naufragaram. Tem pelo menos uns 7, 8 anos a proposta acabou também não vingando. E o que acontece? Debaixo desse investimento fortíssimo, eles apresentaram um trailer, cujo ele até está aqui atrás de mim, sustentável para a época, para chamar o público, embora apenas de 1 minuto e meio, e tinha, como eu disse, um investimento assim com o nome do Daniel Radcliffe que queria, porque queria levar o pessoal de todo jeito para morrer de medo dessa tal Dama de Preto no cinema. Eu mesmo, eu lembro que na época eu ganhei da distribuidora 30 ingressos para mim distribuir, sortear, fazer o que eu quisesse. Mas se eu disser para você que eu consegui distribuir só 6, foi muito, porque depois ninguém queria assistir o filme. Depois que estreou, a crítica bateu tanto no filme que o pessoal, não, aquele filme que tem o menino do Harry Potter, não, esse filme aí falaram que é muito escuro, que é muito ruim, que não sei o que e tal, enfim. Então, seguido a isso, existia também uma proposta para que o Gil Pearce fosse o protagonista. No primeiro escopo, no primeiro desenvolver do roteiro, do projeto do filme, mas acabaram pendendo para o Radcliffe exatamente por essa questão. É um cara que está na modinha, não faz aí nem, na época, nem 1 ano, nem 2 anos que ele largou o Harry Potter e agora ele vai arrebentar na carreira. Então vamos chamar ele para dar bilheteria, porque o pôster vai vender o filme. Muito jovem, tá? Tô deixando aqui, não estou criticando a atuação dele, mas muito jovem para o papel. Você olha, ele ainda estava com cara de adolescente. Eu me perguntava assistindo o filme, como que um cara desse vai ser um advogado em pleno 1900 e pouquinho que se passa o filme, acho que é 1912, 1914 por aí. Naquela época as pessoas eram ainda mais conservadoras, ok? Para ir lá resolver um BO dessa magnitude, ok? Claro, Gil Pearce iria impor muito mais respeito. Esse não é o problema principal do filme, ok? Mas contribui dentre esses vários fatores que eu estou seguindo aqui. E para completar o fracasso de vez, o roteiro é
muito mal desenvolvido, com uma condução de história que se apoia somente, como eu disse há pouco, nos jumpscares, e fica mal resolvida a história da tal mulher de preto. É como até foi na Chorona. Eles querem se apoiar na lenda, que eu abri contando aqui um pouco sobre ela, que perdura lá na Grã-Bretanha, mas não tem ritmo. Vamos só subir o som e jogar uma cadeira para o lado e apagar a luz para dar medo do pessoal. Enfim, a Mulher de Preto acabou aí sendo dirigida pelo James Wooks, diretor inglês. Foi um fracasso de bilheteria. Hoje é pouquíssimo lembrado esse filme. Aliás, alguns corajosos como eu trazem a resenha aqui de vez em quando, pelo menos para dizer o porquê ele não deu certo. E tentaram, lá em 2015, fazer o filme 2, como eu também já disse aqui, desvinculando do Daniel Radcliffe, tentando levar uma proposta, digamos que, mais sombria. Mas eles confundiram, talvez, chamar o filme de sombrio com uma fotografia sombria, escura. Tem hora que não dá para você ver nada no filme. O 2, tá? Tô falando do 2. E uma história que conseguiu ser pior que a do primeiro. Você não começa não entendendo nada, quando você começa a entender alguma coisa, lá no final descamba de vez. Certo? E pararam. Deixa a lenda para lá, deixa essa mulher de preto. Quem sabe uma hora alguém pegue e consiga desenvolvê-la com o mesmo teor, porque de fato eu ouvi-la da boca dos ingleses, a lenda é assustadora, certo? Quando você começa a ouvir sobre ela, você fica se imaginando num ambiente ali naqueles casarios ingleses da era vitoriana, tal qual é mostrado aqui no filme, inclusive, como eu disse, um filme que tem uma fotografia interessante, você começa a se imaginar ali tudo aquilo acontecendo. Mas o filme, aliás, os dois filmes não conseguiram passar exatamente essa pegada, essa condução, esse recheio dentro de toda a filmagem que foi feita. No entanto, meus amigos, reforço o convite para quem ainda não está inscrito, para que possa fazer, aí para dar uma forcinha desde já. E eu só tenho a dizer que foi um grande prazer poder conversar com todos e com certeza nós nos veremos no próximo vídeo. Até lá. Muito obrigado.